esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás o teu juramento feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, caríssimos amigos que estão presentes aqui em número bem reduzido, devido às orientações, nós hoje seríamos já dia de celebrarmos o domingo, né? Na igreja, depois do meio-dia no sábado, já se celebra o domingo. Portanto, seria o 11º domingo do tempo comum, que vamos celebrar amanhã. Abrindo um espaço, abrindo um parênteses para celebrarmos a festa de Santo Antônio. Talvez um dos santos mais populares do planeta. Santo Antônio, que viveu, foi contemporâneo de São Francisco, que conheceu São Francisco, e o encontro de Santo Antônio com São Francisco foi tamanho na vida dos dois, que Santo Antônio deixou de seguir, era padre agustiniano, deixou de seguir os agustinianos para passar a se dedicar aos pobres, porque se apaixonou pelo modo de vida de São Francisco. Conheceram-se já no final da vida de São Francisco, no ano de 1231. Portanto, foi um homem que teve uma escola de solidariedade para com os outros. Um homem que aprendeu a amar Jesus no pobre. Naquele pobre que era desprovido de tudo. Não esses pobres que nós temos hoje, que muitas vezes são fabricados por um sistema capitalista ou outro tipo de sistema. Eram pobres desprovidos de tudo. Eram pobres que só tinham uma riqueza, que era o seguimento de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que segue, aquele que se dedica, aquele que se consome pelo reino de Deus, ele se torna rico diante de Deus. Rico da graça de Deus nas suas vidas. E de repente Santo Antônio se apaixona se apaixona pelo modo de vida dos frades franciscanos, porque por Jesus Cristo ele já era apaixonado, ele já era padre. Então ele muda, deixa os agustinianos, vai morar com os franciscanos, e São Francisco convida, devido à grande inteligência de Santo Antônio, era um bem dotado culturalmente, começa a dar aulas para os frades. Começa então a formar na teologia os frades franciscanos. Há quem diga que até São Francisco participava das aulas de Santo Antônio. Depois morreu muito jovem, morreu com 36 anos. Certamente não se sabe as causas da morte, mas certamente deve ter morrido de lepra. Porque uma das características dos franciscanos é ir ao encontro daqueles que o mundo descarta, dos leprosos. E Santo Antônio nos deu, nesses 36 anos de vida, uma lição tão grande que hoje,
800 anos depois, nós ainda estamos lembrando dos feitos de Santo Antônio, da grande importância que ele teve no projeto de Deus. Celebrar a festa de Santo Antônio é celebrar a certeza de que Deus nos ampara sempre, de que Deus caminha conosco sempre. Não importa os obstáculos da vida, nós temos a certeza de que Deus está ali conosco. Assim como esteve junto com os seus santos, e assim nós hoje somos chamados a viver a santidade, portanto, estamos caminhando com Jesus. É preciso encher o nosso coração dessa certeza, como fizeram os santos e como fazem aqueles que confiam inteiramente na vontade de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada lá do livro dos Reis, nos mostra o profeta Elias encontrando-se com Eliseu e nomeando Eliseu, chamando Eliseu para ser um dos seus seguidores, para dar continuidade ao anúncio desse projeto de Deus no mundo. Então Santo Antônio, ou melhor, agora já tiramos Santo, é que o gato está pulando ali de um banco para o outro e está me desconcertando aqui. Santo Antônio, ou melhor, o profeta Eliseu aceita o convite de Elias, mas Eliseu ele pede, deixa primeiro eu ir lá despedir dos meus pais. E aí Elias autoriza ele ir despedir dos pais. Se nós lembrarmos um pouquinho, fizermos um esforço, nós vamos perceber que num determinado momento, Jesus também, e olha que o livro dos Reis foi escrito muitos séculos antes de Cristo. Jesus também, quando chama alguns dos seus discípulos, um deles pergunta, será que eu posso ir lá despedir dos meus pais? E aí Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. O outro diz, deixa eu ir enterrar os meus pais, deixe que os mortos enterrem os mortos, você vem seguir. Então nós percebemos que Jesus ele é muito mais exigente quando se trata das coisas de Deus. Jesus é muito mais exigente quando é preciso anunciar o reino de Deus. E nós percebemos aqui que Elias até que foi complacente, deixou até Eliseu fazer um churrasco e distribuir para todos os seus familiares, para todas as pessoas que estavam por ali, fazendo uma grande festa. A partir de hoje eu vou atrás desse sonho, dessa vontade de Deus. E aí a gente olha rapidamente o evangelho de hoje, que Jesus está pedindo para a comunidade dos discípulos, que nós não podemos jurar de modo algum. Geralmente a pessoa mentirosa, ela jura primeiro por Deus, para validar às vezes uma mentira. Jesus está dizendo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela tua cabeça, diz o evangelho de hoje, porque a tua cabeça também não te pertence. Nenhum fio de cabelo muda de cor na sua cabeça, se não tiver a vontade de Deus. Naturalmente, Jesus está querendo dizer. Então que nós possamos não mais entrar nessa dinâmica de querer validar alguma conversa nossa, jurando por Deus, jurando por tudo que é mais sagrado. Eu já escutei tantas vezes esse juramento, padre, eu juro por tudo que é mais sagrado. A palavra de Deus está dizendo, não faça isso não. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que está fora disso, diz a palavra de Deus, vem do maligno. É coisa que o encardido semeia no nosso coração. Vamos pedir para Deus, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de Santo Antônio, de dizer sim para as coisas de Deus, de ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida em que a palavra de Deus seja a grande bandeira que eu levanto. Uma vida em que o meu testemunho seja a grande rede lançada nesse mundo para ajuntar cada vez mais almas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,